No dia 3 de outubro de 1804, na cidade francesa chamada Lyon, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde conhecido mundialmente com o nome de Allan Kardec. Na cidade de Lyon, na Rua Sala, número 76, foi o local onde Allan Kardec morou com seus pais. Foi nessa rua que Allan Kardec viveu a sua infância. Kardec pertencia a uma antiga família de orientação católica. A sua casa de número 76, na Rua Sala, não existe mais. Talvez foi demolida para dar espaço a uma larga avenida que corta a Rua Sala. Desde cedo, o jovem francês começou a estudar no renomado Instituto Yverdon, na Suíça. O Instituto Yverdon foi idealizado e dirigido por Pestalozzi, um dos pedagogos mais influentes do mundo até hoje. Kardec foi moldado por Pestalozzi e se tornou um dos alunos mais brilhantes, além de se tornar divulgador do método de ensino de Pestalozzi. Pouco depois de estudar em Yverdon, veio morar em Paris. Atualmente, o Instituto se transformou em um museu. Essa é a parte interna do Instituto. O Instituto tinha alunos de diversos países e o estudo era em período integral. Havia aulas de matemática, ciências, biologia e até de religião. Os alunos tinham até 60 horas semanais de aula e os alunos que se destacavam em alguma disciplina eram utilizados como monitores para com os outros alunos e provavelmente Allan Kardec era um deles. Esse é o banheiro. O curioso é que aparentemente esse era o local onde os alunos faziam suas necessidades em pé. E esse local é onde faziam sentados. Essa é a sala de Pestalozzi. Os alunos e alguns professores moravam no instituto. Assim que Pestalozzi acabava de rezar com os alunos no dormitório, ele vinha para sua sala, no segundo andar, e passava boa parte da noite escrevendo diversos textos e anotações. Essa é a janela da sua sala. Pestalozzi chegou na cidade suíça de Verdun no início de outubro de 1804, coincidentemente, data de nascimento de Allan Kardec na França. Bem ao centro do instituto, iremos encontrar este pátio interno. E era nesse pátio interno o local onde Pestalozzi comemorava festas, aniversários e realizava muitas atividades com os alunos. E em frente ao Instituto Yverdon, iremos encontrar essa estátua de Pestalozzi. Meu nome é Fernando. E o meu é Mariana. Iremos mostrar para vocês, aqui em Paris, alguns locais onde Allan Kardec atuou no espiritismo, viveu e desencarnou. Estamos na Rua de la Harpe, onde Kardec morou aos seus 18 anos, após concluir os seus estudos em Yverdon, na Suíça. A Rua de la Harpe é curtíssima, possui apenas 250 metros de extensão. É pouco movimentado durante o dia. Aqui, em 1823, morou o jovem Kardec. Foi o seu primeiro endereço em Paris. E foi nesta época em que ele se destacou como educador e com seus trabalhos de alta qualidade. Chegou a publicar, com apenas 19 anos de idade, um livro pedagógico chamado Curso Prático e Teórico de Aritmética, de acordo com o método de Pestalozzi, com modificações. Ele também se destacou no magistério e traduziu livros alemães e ingleses.
Na Rua de la Harpe, o número 117 de sua residência não existe. As numerações nem sequer chegam ao número 100, pois este local sofreu muitas modificações durante o Segundo Império e a Grande Reforma de Paris. A rua, na época de Kardec, era bem mais extensa e era uma das ruas mais importantes da margem esquerda do rio Sena. Kardec pode ter morado em uma dessas residências. Essa rua possui uma misteriosa especulação. De acordo com supostos registros de polícia, aqui, em 1800, houve uma série de assassinatos, onde um barbeiro cortava a garganta de seus clientes com sua navalha, sacava-lhe os bens e usava os corpos para fazer tortas. Esse incidente foi explorado muitas vezes na literatura, no teatro e no cinema, e inspirou o filme Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, do diretor Tim Burton, onde o ator John Depp faz o papel do barbeiro. Essas são algumas fotos antigas da Rua de la Harpe, em 1865. Kardec teve grandes planos para o progresso da educação na França, escreveu renomados livros didáticos e pedagógicos, lecionou e dirigiu uma escola de primeiro grau aos 21 anos de idade. Em 1826, aos 22 anos, com a ajuda financeira de um tio materno, criou em uma área nobre de Paris, na Rua de Sèvres, número 35, o Instituto Técnico Rivail. Os princípios fundamentais do Instituto basearam-se na obra do mestre Pestalozzi, que morreria um ano depois, em 1827. Kardec chegou a lecionar aqui, durante 5 anos, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia comparada a alunos pobres da vizinhança. O Instituto não existe mais e nem possui o visual da época. Ele se transformou neste prédio e a rua é bastante movimentada. Veja que em frente do prédio há muitas árvores, pois há um parque simples, pequeno e agradável. Essas são algumas fotos do parque. Veja ao fundo o prédio onde foi o Instituto. E essa é uma foto aérea do parque. O tio de Kardec foi quem financiou o Instituto. Ele era viciado em jogos e acumulou dívidas muito altas. Desesperado, acabou pedindo de volta o dinheiro investido no Instituto e Kardec aceitou o pedido e devolveu. Como não tinha dinheiro suficiente, teve que vender o Instituto. Essas são algumas fotos antigas da Rua Sèvres do ano de 1900. Estamos aqui na Rua Vaugirard, número 65. Allan Kardec viveu aqui durante 4 anos, até o ano de 1832. Em 1828, neste prédio, situado na esquina de uma região movimentada, agradável e repleta de bares, foi onde Kardec morou por 4 anos. Foi uma época de sua vida de intensas atividades profissionais, como pedagogo e educador, e de mudanças marcantes em sua vida pessoal. Nesse período, com apenas 24 anos, lançou o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, um livro com ideias críticas, revolucionárias e muito avançadas para a época. O livro encantou pais e educadores, chegando a apresentar o plano ao governo. Kardec defendia a educação como o principal meio de progresso humano. Veja que no plano proposto para a melhoria da educação pública trazia o endereço do autor na parte inferior da capa. Vemos Rua de Vaugirard, número 65. O jovem Kardec destacou-se também em 3 outras obras educacionais. Em 1831, conheceu Amélie Gabrielle Boudet, com quem se casou no ano seguinte. Ele chegou a morar com ela na Rua de Sèvres. Hoje, a residência na Rua de Vaugirard se transformou em uma espécie de bar-restaurante, onde servem café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e bebidas. Essa é uma foto do bar onde foi a residência de Allan Kardec.
Já essa foto compara uma foto de época com uma foto atual. E essas fotos mostram a parte interna do bar. É um lugar muito bonito, charmoso e bastante agradável. Ao subir as escadas, você encontra este outro ambiente. Essas são algumas fotos antigas da rua. Em 1853, a Europa estava dominada por uma grande novidade chamada mesas girantes. Pessoas de várias classes sociais sentavam-se diante de uma mesa qualquer, se concentravam e faziam as mesas levitarem e girarem. Um ano depois, Kardec, já com seus 50 anos de idade, ouviu falar dessas tais mesas girantes através de um amigo chamado Fortier. Kardec tinha um olhar científico, era cético com relação a espíritos, fenômenos sobrenaturais, reencarnação, e por isso não deu atenção a este assunto. Algum tempo depois, Kardec foi convidado para assistir a uma das sessões com mesas girantes na residência da senhora Pleine-Maison. A residência dela se situava nessa rua chamada de la Grange Batelière, número 18. E foi aqui, na residência dela, que Kardec presenciou as mesas girando no ar, respondendo perguntas através de pancadas e ensaios de escrita mediúnica onde se utilizava um lápis fixado em uma cesta. Naquela noite, Kardec saiu deste prédio impressionado e com seu ceticismo totalmente abalado. A rua de la Grange Batelière é agitada e curta, possui menos de 200 metros. Essa movimentação de pessoas na porta são os pais buscando seus filhos, pois ao lado se transformou em uma escola infantil. Essa é uma foto da rua do ano de 1919. A chuva foi aumentando e, para não molhar a minha câmera, cortamos caminho por um beco comprido e sombrio, que por coincidência saímos em cima do local desejado, que é este apartamento na rua de Rochechouart. Quando Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam no ar, ficou com seu ceticismo abalado e começou a frequentar as reuniões semanais neste apartamento do Sr. Baudin, para estudar a sério o fenômeno, sendo médium as crianças Julie Baudin, de 14 anos de idade, e sua irmã Caroline, de 16 anos. Ao estudar a fundo o fenômeno, comprovou para si mesmo que não era truque de mágicas ou fraudes, e descobriu que eram forças inteligentes, que eram espíritos que faziam as mesas girarem. Kardec presenciou também diversas respostas ditas por essas mesas que saltavam e giravam. A maioria da sociedade parisiense buscavam dessas mesas diversão, respostas fúteis, previsões de futuro, amor, dinheiro, enquanto Kardec buscava um olhar crítico, lógico e científico, fazendo perguntas sérias, sábias e profundas. Ele então começou a perceber a rica filosofia que surgia através dos espíritos que respondiam utilizando as mesas como ferramentas primitivas de comunicação. O nome verdadeiro de Allan Kardec era Rivaio. Todos conheciam ele como Professor Rivaio. Ele preferiu adotar o nome fictício Allan Kardec para separar os seus trabalhos espíritas de seus famosos e respeitados trabalhos pedagógicos, acadêmicos e científicos anteriores. Além disso, como não considerava autor das obras espíritas, pois a autoria pertencia aos espíritos comunicantes, ele, de maneira ética e humilde, preferiu abrir mão de seu nome e adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Sendo assim, ele continuou a usar o nome Rivaio em suas obras educacionais e passou a usar o pseudônimo Allan Kardec para as obras espíritas. O nome Allan Kardec era o nome que ele possuía em uma de suas vidas passadas, quando ele tinha sido um sacerdote druida da civilização celta.
Essa revelação foi dada pelo espírito chamado Zéfiro em uma das reuniões espíritas feitas aqui. Foi aqui então que surgiu o pseudônimo Allan Kardec. Este mesmo espírito, o espírito Zéfiro, disse também ser protetor de Kardec e de Baudin. Aqui também foi palco de outra comunicação de grande relevância. Foi onde o espírito chamado de A Verdade se apresentou a Kardec. Este grandioso espírito era o responsável por coordenar o grupo de espíritos que se comunicava com Kardec. Essa é a entrada do prédio. As reuniões aconteciam no apartamento de número 7. Vejam que as portas ficam trancadas, pois quem tem acesso são somente os moradores. Se esses moradores soubessem que esse apartamento esteve repleto de espíritos, com certeza iriam morrer de medo de morarem aí. O prédio está com aspecto fantasmagórico, todo coberto de branco, pois estão restaurando. Essas são algumas fotos de como ele era antes da reforma. Fora do principal eixo turístico de Paris, a Rua de Rochechouart preserva a bela arquitetura de prédios antigos. E essa é uma foto da rua do ano de 1920. Rua des Martyrs, número 8. Kardec e sua esposa Amélie moravam aqui no segundo andar ao fundo. Nessa época, Kardec se recolhia aqui para pesquisar sobre o espiritismo. Era um período de grandes descobertas para ele. O Livro dos Espíritos foi quase todo psicografado por aquelas crianças do Sr. Baudin, que depois era estruturado por Allan Kardec, neste pequeno local onde morou. Quando o Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez, ele morava aqui. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, organizadas de maneira didática. Nele há mais de 1000 perguntas feitas por Allan Kardec, obtendo sábias e esclarecedoras respostas dos espíritos superiores. Aqui também foi o primeiro local onde promoveu reuniões espíritas. Era a semente da Sociedade Espírita de Paris. Durante 6 meses, as reuniões aconteceram aqui. O número de adeptos cresceu rapidamente. Havia mais de 20 adeptos. As reuniões eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais, pessoas simples do povo, personalidades públicas, pessoas da realeza, príncipes estrangeiros. Como o espaço era pequeno para tanta gente, foi necessário mudar para um espaço maior. A Sociedade Espírita, agora legalmente construída, foi transferida para o Palais Royal. Muitos franceses ficavam olhando curiosos, sem entender o porquê que filmávamos aqueles lugares, ainda mais na chuva. Foi exatamente aqui que Kardec teve o primeiro contato mais direto com o espírito que se chamava A Verdade. Na época em que Kardec desenvolvia o Livro dos Espíritos, ele estava aqui em seu gabinete, desenvolvendo os textos durante a noite, quando surpreendeu-se ao ouvir leves pancadas na parede que o separava do cômodo ao lado. Ele não deu muita atenção a esses barulhos e, de repente, as batidas intensificaram e mudaram de lugar. Kardec levantou-se para investigar a causa. Nisso, as pancadas pararam. Sem encontrar nenhuma explicação para isso, ele voltou a sentar em seu gabinete. As batidas começaram novamente. E bastava Kardec se levantar que as batidas paravam. Cerca de 1 hora depois, lá pelas 10 horas da noite, sua esposa, Amélie, chegou da rua e também ouviu essas pancadas. Perguntou o que era aquilo e também tentou descobrir a causa. O incômodo prosseguiu até a meia-noite, quando eles foram deitar para dormir sem descobrir o que era. No dia seguinte, houve sessão no apartamento da Rua Rochechouart, e Kardec então narrou o fato durante a sessão e perguntou aos espíritos presentes o que eram aquelas batidas. Então, os espíritos responderam que as batidas eram causadas por um espírito que lhe era familiar e que gostaria de se comunicar com ele, e que esse espírito familiar se chamava A Verdade. O grandioso espírito de A Verdade não quis revelar seu verdadeiro nome.
Não era por estas janelas que Kardec olhava a cidade. O apartamento ficava ao fundo. No momento em que filmávamos, vimos que a porta não estava trancada. Se isso foi coincidência ou ajudinha espiritual, não sabemos. Mistério! Só sei que aproveitamos a situação e nos aventuramos a entrar rapidamente no local. Kardec, ao entrar aqui, não subia por essas escadas. Ele virava à direita, chegava nesse pátio ao fundo, entrava por esta porta e subia até o segundo andar, que era o andar onde morava. O espírito de A Verdade se comunicou com Kardec diversas vezes, deixando belas mensagens, e foi o espírito de A Verdade o responsável por coordenar o grupo de espíritos que se comunicavam com Allan Kardec. Então foi aqui, neste local, onde o espírito A Verdade comunicou-se com Kardec através de pancadas naquela noite. Essas são fotos antigas mostrando como essa rua era no século XIX, algumas décadas após a morte de Allan Kardec. Já essas fotos mostram fotos antigas sendo comparadas com as atuais. Rua Tiquetone, número 14. Aqui, nesse exato lugar, eram realizadas reuniões espíritas organizadas e sérias. E nesse prédio, de número 14, Kardec encontrou a seriedade e a ordem que tanto buscava nas reuniões. Aqui foi um dos alicerces de Kardec na elaboração de O Livro dos Espíritos. Kardec já estudava as comunicações de espíritos em sessões no lar da família Bodin. E em 1856, Kardec começou a frequentar simultaneamente sessões espíritas no apartamento do Sr. Rustan e da Senhorita Jafé, aqui na rua Tiquetone. Quando O Livro dos Espíritos estava quase concluído, a Senhorita Jafé auxiliou Kardec nas revisões de textos para detectar erros. As revisões eram feitas depois de algumas sessões e eram privadas. Como vocês podem ver, o térreo do prédio se transformou em um ponto comercial, com algumas lojas de roupas. Por esta porta entraram inúmeras vezes Kardec e seus colaboradores para mais uma organizada e séria reunião espírita. Ao atravessar a porta, você caminhará por este pequeno corredor. A rua Tiquetone é uma rua pequena, estreita e movimentada. Essa rua também foi endereço de D'Artagnan, um dos mosqueteiros do romance Os Três Mosqueteiros. Alguns historiadores acreditam que os mosqueteiros realmente existiram. Alguns dizem que ele morou no número 16, onde há essa porta verde, por cima dessa loja de roupas. Se isso for verdade, ele era vizinho do Sr. Rustan e da Senhorita Jafé, onde ocorriam as sessões espíritas juntamente com Kardec. Essas são algumas fotos dessa rua do ano de 1907, comparadas com algumas fotos atuais. Próximo do maior museu do mundo, que é o Museu do Louvre, encontramos este palácio, que é o Palais Royal. O Palais Royal é um dos mais importantes edifícios históricos de Paris. No passado, foi residência real. E hoje, o palácio abriga o Conselho de Estado, o Conselho Constitucional e o Ministério da Cultura.
No centro do palácio há um belo e grandioso jardim de quase 21 metros quadrados. Em frente ao jardim, vamos encontrar a Galeria de Orleans, onde no estabelecimento de número 13 houve um marco importante no espiritismo. Foi aqui, no Palais Royal, onde Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, aqui na Galeria de Orleans. A Galeria de Orleans, do Palais Royal, era toda coberta com uma bela e charmosa cobertura translúcida, provavelmente de vidro, como vocês podem ver nessas imagens antigas. Essas são imagens da cobertura vistas por dentro da Galeria de Orleans. Nessa mesma galeria havia diversos estabelecimentos comerciais. E no estabelecimento de número 13 havia uma livraria chamada Danty, e foi nessa livraria onde o Livro dos Espíritos foi lançado pela primeira vez num sábado de primavera, no dia 18 de abril de 1857. Veja que na capa da primeira edição do Livro dos Espíritos, na parte inferior, aparece o nome da livraria e o endereço. Lemos Livraria Danty, Palais Royal, Galeria de Orleans, número 13. No dia do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec ficou muito feliz ao saber que foram vendidos 50 exemplares pela manhã. Ele recebeu as jovens médiuns, seus pais e todos aqueles que participaram do Livro dos Espíritos. Segundo o médium Chico Xavier, Allan Kardec chegou a distribuir alguns exemplares do Livro dos Espíritos pelas ruas em volta do Palais Royal. Ele entregava pessoalmente àqueles que passavam em sua frente. A Galeria de Orleans foi desfeita em 1935. Hoje ela se encontra ao ar livre, pois retiraram a sua cobertura. Sobraram apenas as suas colunas laterais. Os estabelecimentos comerciais ficavam no vão de cada coluna dessas. A livraria Danty ficava localizada em uma delas. Podemos notar que existem atualmente essas duas fontes de água com esferas metálicas, localizada uma no início e a outra no final da galeria. Essa foto compara uma foto antiga com uma foto recente. Reparem a ausência da cobertura e dos estabelecimentos comerciais. Sobraram apenas as colunas laterais. Após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec começou a realizar, às terças-feiras, em seu apartamento na rua des Martyrs, reuniões de estudos espíritas. As reuniões eram frequentadas por pessoas de todas as classes sociais, das mais simples a membros da realeza. Era frequentada também por pessoas famosas da sociedade, nascendo assim a Sociedade Espírita de Paris. Como o espaço não suportava mais de 20 pessoas, a Sociedade Espírita teve que ser transferida de local, e o local escolhido foi uma outra galeria do Palais Royal, chamado Galeria de Valois. O endereço fica no lado externo do palácio. Basta sair do palácio, caminhar pela estreita rua de Valois e encontrar o número 35. Eis o local onde alugaram para ser o primeiro espaço ocupado legalmente pela Sociedade Espírita de Paris. O Palais Royal era considerado um grande marco histórico da Europa, pois era um grande centro cultural e comercial. Foi por isso que Allan Kardec escolheu aqui para lançar o Livro dos Espíritos e fundar o primeiro centro espírita do mundo, que era a Sociedade Espírita de Paris. Por isso, podemos dizer que o Palais Royal foi um grande marco para os espíritas e um berço do espiritismo. A Sociedade Espírita esteve na Galeria de Valois durante um ano. Em 1859, eles mudaram para um outro local do Palais Royal, novamente para uma outra galeria. E essa galeria se chamava Montpensier.
Caminhando pela Galeria Montpensier, você irá encontrar o estabelecimento comercial de número 12, que era exatamente o local onde ocorria as reuniões da Sociedade Espírita. O grupo passou a usar um dos salões do restaurante do Wix. Hoje, o local é ocupado por essa boutique. Aqui dentro ocorria as reuniões, discussões, orações, o aprendizado, a voz e pensamentos de Allan Kardec. Essa é uma pintura antiga da galeria. E essa é uma foto recente. Já essa foto compara a antiga com a atual. Essa é a porta dos fundos da boutique. Fica fora do palácio, numa estreita rua. Neste endereço, a Sociedade Espírita esteve também por 1 ano e passou então para a Rua Sainte-Anne. No Palais Royal, a Sociedade Espírita ficou 1 ano na Galeria de Valois e por 1 ano na Galeria de Montpensier. E em 1860, a Sociedade Espírita transferiu-se para a Rua Sainte-Anne. Estamos aqui na Passagem Sainte-Anne. Foi neste local, primeiro andar, porta da esquerda. Foi aqui então que a Sociedade Espírita se fixou após ter saído do Palais Royal. Nesse mesmo endereço, Kardec desenvolveu boa parte dos principais livros do Espiritismo. Todos esses livros foram ditados pelos espíritos superiores e são consideradas obras básicas da doutrina espírita. As obras básicas do Espiritismo são O Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas organizadas de maneira didática por Allan Kardec. Nele, há mais de 1000 perguntas respondidas através dos espíritos. Os espíritos respondem a perguntas como: quem é Deus? Para onde vamos quando morremos? Qual é o sentido da vida? Qual é a finalidade da reencarnação? O Livro dos Médiuns é uma espécie de manual para todos aqueles que queiram participar das atividades mediúnicas, reeducar a sua mediunidade ou simplesmente queiram conhecer a natureza e os mecanismos da mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro onde os espíritos superiores esclarecem e fazem reflexões sobre várias passagens do Evangelho, trazendo aos homens uma nova visão sobre os princípios da moral cristã e sobre os ensinamentos de Cristo. O Céu e o Inferno é um livro que esclarece como é o céu e como é o inferno, aprofunda a visão sobre a vida após a morte, mostra o significado do arrependimento e as consequências espirituais dos atos cometidos durante a vida física. Apresenta também relatos de espíritos que encontram-se felizes ou infelizes após a morte física. E por fim, a Gênese. A Gênese é a 5ª obra básica do Espiritismo. Ela aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos, a formação do nosso planeta, o surgimento da humanidade na Terra e o surgimento do Espírito. O livro também aborda uma visão científica sobre os milagres de Jesus Cristo. Aqui, além de ser o local onde se desenvolveram boa parte desses livros, este lugar também foi o escritório da Revista Espírita. A Revista Espírita era publicada mensalmente e foi um meio de divulgação da doutrina espírita, além de ser uma forma de expor novas ideias, ensinamentos e teorias, colocando-os sobre análise e discussão. Veja que na parte inferior da capa da Revista Espírita mostra a rua e a Passagem Sainte-Anne. Kardec residia na Vila de Seguir, local onde era bem mais confortável.
mas as obrigações que ele tinha frente ao movimento espírita forçou ele a ficar na Rua Santana, local onde ele focava nos trabalhos juntamente com sua esposa e por onde trabalhava de dia, de noite e não raro durante as madrugadas. A Rua Santana é super agitada e uma coisa que nos chamou bastante atenção é que há inúmeros restaurantes japoneses. Não era por essas janelas que Allan Kardec olhava. O seu apartamento ficava na parte interna. A entrada de seu apartamento ficava dentro dessa passagem. A passagem Santana é um corredor coberto entre dois prédios. Kardec passava por essa passagem para chegar na entrada de seu apartamento. Não só Allan Kardec passava por esta passagem, mas também passava a sua esposa Amélie Boudet, Delane e muitos outros ilustres personagens do Espiritismo. Ele virava aqui. Passava por esta porta, que é a entrada do seu apartamento, e subia pelas escadas. Até chegar ao primeiro andar. Este é o local onde morou. Essa é a visão que Allan Kardec tinha de sua janela. Kardec tinha uma visão por cima da passagem Santana. Essa estrutura é o teto da passagem Santana e fica na entrada do seu apartamento por onde subimos. Essa é a visão que temos por baixo do teto da passagem Santana, que observamos pela janela de Allan Kardec. Kardec morava aqui quando ocorreu em 1861 o Auto de Fé de Barcelona, um golpe frustrado contra o espiritismo, onde a alfândega espanhola barrou uma encomenda de 300 exemplares de livros espíritas e os enviou ao bispo de Barcelona, onde este os classificou como imorais e contrários à fé católica, e queimou todos os livros em uma grande fogueira na esplanada da cidade de Barcelona, local onde eram executados os criminosos. Esse ato lembrou das execuções de hereges e bruxas na Inquisição. O incidente em Barcelona produziu uma ação contrária, pois estimulou a curiosidade, aguçando ainda mais as pessoas a comprarem e lerem esses livros. Aqui também foi o palco de uma grande tristeza. No dia 31 de março de 1869, Kardec empacotava livros, enrolava tapetes e retirava móveis do lugar, já se preparando para mudar para a vila de Seguir, quando um caixeiro de livraria bateu na sua porta, após as 11 horas da manhã, para buscar exemplares da última edição da Revista Espírita. Kardec entregou os exemplares, curvou-se e desabou no chão. Morria então, de maneira súbita, com 65 anos incompletos, Allan Kardec. Kardec trabalhava incessantemente. Sua saúde estava bastante abalada. Não se sabe ao certo a causa de sua morte. Algumas biografias dizem que ele morreu de aneurisma e outros de uma parada cardíaca, pois ele já havia tido alguns problemas cardíacos. Uma das pessoas que o acudiram foi Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane. A sua esposa, Amélie, voltou da rua pouco depois e não conseguiu conter as lágrimas ao ver o corpo de seu marido no chão. Os projetos de vida nova, os planos de descanso e de viagem a dois, tudo interrompido. Só no terceiro dia que o cortejo partiu, levando o corpo de Allan Kardec rumo ao cemitério.
Uma multidão de amigos e simpatizantes, estimada em 1.200 pessoas, atravessou grandes avenidas e bulevares até chegar ao túmulo. Veja que ao entrarmos na passagem Sainte-Anne e se seguirmos reto até o final, chegaremos em uma galeria, que é um outro corredor cheia de lojas. Essa foto antiga mostra como era essa galeria no ano de 1900. Já essa imagem compara uma foto antiga com uma foto atual. E essa é uma foto antiga da Rua Sainte-Anne. Essa é a Avenida Seguir. É uma avenida larga, com várias pistas, bem arborizada e bonita. Está localizada em um ponto nobre de Paris. A Avenida Seguir fica perto da Torre Eiffel. Allan Kardec não chegou a conhecer a torre, pois ela começou a ser construída 18 anos depois de sua morte. Na Avenida Seguir, iremos encontrar este pequeno beco chamado Vila de Seguir. Na entrada deste beco há este prédio, que na época era um lote que Allan Kardec havia comprado. Ele tinha planos para construir 6 pequenas casas no terreno, para abrigar a redação da Revista Espírita, biblioteca e museu espírita. Ele também pretendia morar aqui definitivamente, assim que saísse da Rua Sainte-Anne, mas desencarnou antes de se mudar para cá. Neste mesmo local, Allan Kardec tinha planos para construir um asilo para defensores indigentes do espiritismo durante a velhice. Podemos dizer, então, que este local corresponde a uma parte triste da vida de Kardec, com sonhos e planos abortados repentinamente devido à sua morte. Na Rua de Lille, podemos encontrar um dos mais importantes museus de Paris, que é o Museu de Orsay, e não muito longe dali, podemos encontrar também o Museu do Louvre, considerado o maior museu do mundo. A Rua de Lille é estreita, e mesmo localizado próximo desses pontos turísticos, ela não é frequentada por turistas. Aqui na Rua de Lille, no endereço de número 7, foi sede da Livraria Espírita. E em 1869 foi escritório para assinaturas e expedição da Revista Espírita. A Sociedade Espírita de Paris faria aqui provisoriamente suas sessões. As principais personalidades de sua história entraram aqui. Esse foi o ano em que Kardec desencarnou com seus 64 anos de idade. Atualmente, o local se transformou em uma livraria comum. Um pouco mais à frente, no número 23 da Rua de Lille, vamos encontrar o local onde o filósofo e revolucionário socialista Karl Marx viveu em 1846. E um pouco mais adiante, no número 69, o escritor Stendhal viveu por 3 anos. Essa é uma foto antiga da rua do ano de 1905. Estamos aqui no cemitério Père Lachaise e iremos mostrar para você aonde está o túmulo de Allan Kardec.
Este cemitério é considerado o maior de Paris e o mais visitado do mundo, recebendo mais de 2 milhões de pessoas por ano. O cemitério foi inaugurado em 1804, coincidentemente, ano de nascimento de Allan Kardec. Era a época de Napoleão Bonaparte. O nome Père Lachaise significa Padre Lachaise. Esse padre foi confessor do rei XIV da França e viveu em uma casa no local da capela. O cemitério já abrigou os restos mortais de mais de 1 milhão de pessoas. Atualmente possui 44 hectares e mais de 70 mil tumbas. Essas são algumas fotos antigas do cemitério. O cemitério atrai turistas do mundo todo devido à sua rica arquitetura e principalmente por abrigar os restos mortais de grandes personalidades de renome mundial. O cemitério é tão grande que os turistas recebem um mapa para que os visitantes possam encontrar com mais facilidade os túmulos das personalidades famosas. Allan Kardec aparece no mapa e veja que seu túmulo se situa na parte central do cemitério. Este é o túmulo de Félix Faure. Ele foi presidente da França de 1895 até sua morte em 1899, quando morreu de repente de apoplexia em seu palácio. Este é o túmulo de Chopin, um dos maiores compositores e pianistas da história. Este é o túmulo de Delacroix, o mais importante pintor do romantismo francês. Já este é o túmulo de Théodore Géricault. Foi um pintor francês influente e um dos pioneiros do movimento romântico. Chegou até a trabalhar junto com Delacroix. Após uma tentativa de suicídio, o pintor voltou a Paris, onde poucos meses depois, vítima de um acidente, acabou morrendo cedo, aos 32 anos. Este é o túmulo de Viva Denon. Foi um artista francês, escritor, diplomata, autor e arqueólogo. Ele foi nomeado primeiro diretor do Museu do Louvre por Napoleão, após a campanha egípcia de 1798 a 1801. Aqui é o túmulo do Jim Morrison, líder da banda The Doors e um dos maiores cantores de rock da história. Em seu túmulo está escrito uma frase em grego que, traduzindo para o português, seria: "Queime o seu demônio interior". Hoje, seu túmulo está cercado por essas grades para evitar vandalismo provocado pelos inúmeros fãs que vêm aqui visitar, beber, fumar e pregar chicletes nessa árvore com assinaturas. Este é o túmulo de Bernard Verlac de Tignoux, famoso cartunista francês assassinado no atentado terrorista de 2015 em Paris. O seu caixão estava repleto de cartoons, como vocês podem ver nessas fotos. E em cima de seu túmulo podemos notar que também havia cartoons, pincéis e bonecos coloridos. Este é o túmulo de Rufina Noguerat. Ela nasceu em 1821 na França. Casada com um médico hipnólogo, presume-se que foi através dele que ela foi iniciada no conhecimento do magnetismo animal e do sonambulismo magnético. Com a morte do seu marido, ela tentou entrar em comunicação com ele, o que a levou ao espiritismo.
Ela tinha interesse nas provas de sobrevivência após a morte, com uma abordagem científica. Médium dotada, ela criou seu próprio grupo espiritualista. Participavam deste grupo pessoas importantes da sociedade, seguidores do espiritismo e pessoas que quisessem aprofundar a sua paixão pelas ciências espíritas. Suas qualidades morais, suas bondades naturais e inesgotáveis caridades que lhe deram o apelido de Bona Maman, que significa Boa Mãe. Com 76 anos de idade, publica a sua principal obra espírita, La Survie, que traduzindo significa A Sobrevivência. O prefácio dessa obra é do cientista espírita, astrônomo e pesquisador psíquico Camille Flammarion. Seguidor e amigo de Allan Kardec, o astrônomo proferiu um longo discurso em homenagem a Kardec em seu enterro, afirmando que Kardec era o bom senso encarnado e que o espiritismo não é uma religião, mas sim uma ciência, ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O aclamado escritor francês Victor Hugo, autor de livros como O Corcunda de Notre-Dame e Os Miseráveis, era um grande admirador do trabalho de Flammarion, especialmente o relacionado com pesquisa psíquica e espiritismo. Victor Hugo participou de inúmeras sessões espíritas, observando as emergentes mesas girantes, vindo a acreditar em contato com diversos espíritos, entre eles o de sua falecida filha Leopoldina. Em várias obras que escreveu, o escritor manifestou a sua forte crença na vida após a morte, como por exemplo no poema A Virique, de 1854, que podemos ler a seguinte frase: Eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha, abre o firmamento, e o que acreditamos aqui embaixo ser o fim, é o começo. Rufina Noguerat morreu em 1908, com 87 anos de idade. Em seu túmulo está escrito: Boa Mãe, Rufina Noguerat, apóstolo do Espiritismo e da Paz Universal, 1821 a 1908. Já estamos aproximando do túmulo do Kardec. Venham conosco. Na verdade, não estávamos chegando ao túmulo de Kardec, não, pois descobrimos que estávamos completamente perdidos no cemitério. E para chegarmos ao túmulo, a Mariana resolveu cortar caminho por um local nada convencional, entrando por entre dezenas de túmulos, em vez de simplesmente andar pelas passarelas. Fiquei assustado, pois aquela não era a direção do túmulo de Kardec, e nem havia necessidade de andar por entre os túmulos. Mal sabíamos que ela estava sendo guiada por uma espécie de intuição, pois saímos em cima do túmulo de Gabriel Delan. Foi como achar uma agulha no palheiro, pois há mais de 70 mil tumbas no cemitério e não tínhamos a mínima noção onde ficava esse túmulo. Já tínhamos até desistido de procurá-lo. Mistério! Mistérios à parte, tivemos a certeza de que bons espíritos estavam nos ajudando. Gabriel Delan nasceu em 1857, coincidentemente, ano de lançamento de O Livro dos Espíritos. Intelectual renomado, foi engenheiro e um dos primeiros e notórios pesquisadores espíritas. Sua pesquisa sobre a mediunidade se destacou no contexto do problema mente-corpo. Ele também foi um grande divulgador da doutrina. Seu contato com Allan Kardec foi durante a infância. Atrás de seu túmulo há uma pequena placa, discreta, que explica superficialmente quem ele era. O pai de Gabriel Delan, Alexandre Delan, era espírita e muito amigo de Allan Kardec. Foi uma das pessoas que acudiram Kardec quando ele morreu. A mãe de Gabriel Delan
era médium e colaborou na codificação dos principais livros espíritas de Kardec. No túmulo de Kardec encontramos um solitário francês. Não sabíamos falar francês e tentamos conversar com ele em inglês. Ele não sabia falar inglês, mas mesmo assim, estranhamente, entendíamos tudo o que ele falava. Ele então, por espontânea vontade, quis nos levar a um outro túmulo de uma personalidade espírita de grande renome chamado Pierre Gaitan. Mal ele sabia que estávamos com dificuldades em achar este túmulo também. Ao chegarmos no túmulo de Pierre Gaitan, o misterioso guia desapareceu quando estávamos distraídos. Mistério! Sendo ele um espírito ou não, essa foi mais uma prova que estávamos sendo ajudados pela sorte ou pela espiritualidade. Enfim, este é o túmulo de Pierre Gaitan Lemarie. Pierre Gaitan Lemarie foi um grande divulgador do espiritismo. Ele deu continuidade à obra de Kardec. Com a morte de Kardec, passou a exercer as funções de redator-chefe e diretor da Revista Espírita e gerente da Livraria Espírita. Ele também esteve envolvido em um escandaloso e polêmico caso de fotografias de materializações de espíritos. Em sua lápide está escrito: seguidor de Allan Kardec e continuador de sua obra. E na rocha está escrito: morrer é sair das sombras para entrar na luz. Antes de Allan Kardec desencarnar, sua saúde já estava abalada, mas não apenas por excesso de trabalho. Ele vinha sofrendo com traições dentro do meio espírita, enfrentava adversários ferrenhos da igreja e da imprensa, passou até por dificuldades financeiras. Kardec sofreu uma morte súbita aos 64 anos de idade, no dia 31 de março de 1869. Foi enterrado no dia 2 de abril. Coincidência ou não, 2 de abril é a data de nascimento do médium brasileiro Chico Xavier, eleito em uma votação popular como sendo o maior brasileiro de todos os tempos, tendo psicografado mais de 500 livros e dedicado todo o tempo de sua vida a causas filantrópicas. Finalmente, este é o túmulo de Allan Kardec. O túmulo de Kardec está sempre florido, com perfumadas flores frescas, e atrai curiosos o tempo todo, até visitantes que nunca ouviram falar dele. Notamos que os túmulos das personalidades espíritas são sempre os mais floridos. Veja que a construção de seu túmulo foi inspirado em monumentos druídicos. Pois Allan Kardec havia recebido uma revelação dos espíritos dizendo que ele teria sido, em uma das suas vidas passadas, um sacerdote druida. Essa foto compara a arquitetura druida com o túmulo de Allan Kardec. A estátua de bronze de Allan Kardec foi esculpida pelo premiado artista Charles Romain Capellaro. Na coluna que sustenta a estátua de Kardec está escrito em francês: Allan Kardec, fundador da filosofia espírita. E logo abaixo está escrito: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa está na razão da grandeza do efeito. Ao lado da coluna está escrito o nome de sua querida esposa, Amélie Gabrielle Boudet, e a data de nascimento e morte, pois o corpo dela está enterrado ao lado dele. Amélie Gabrielle Boudet foi professora de letras, belas artes,
poetisa e artista plástica, publicando inclusive vários livros. Foi também uma grande incentivadora e divulgadora do espiritismo. Allan Kardec chamava ela carinhosamente de Gabi. Após o falecimento de seu esposo em 1869, assumiu todos os encargos necessários à gestão do espiritismo na França e no mundo. Um francês que apareceu no túmulo de Kardec percebeu que éramos turistas e nos ensinou a rezarmos com as mãos sobre a estátua de Allan Kardec. Tivemos que repetir este costume cada vez que aparecia um francês por lá, pois todos eles pediam para fazer o mesmo. Não sabíamos falar em francês para explicar que já havíamos orado e tocado na estátua, e se não fizéssemos o que haviam pedido, eles achavam ruim. Já estávamos repetindo essa ação pela terceira vez, e quando chegou o quarto francês, saímos de lá rapidinho e voltamos quando não havia mais ninguém. Descobrimos que na parte de trás do túmulo de Allan Kardec há uma pequena placa discreta. Veja só. E na parte superior da placa explica superficialmente quem ele era. O curioso é que no final da placa há uma recomendação da União Espírita Francesa que pede que os visitantes respeitem o local, evitando atitudes místicas da idolatria e fanatismo, sem imposição de mãos na estátua de Kardec, sem pedidos deixados por escrito, sem ajoelhar-se, sem deixar velas ou objetos como se fosse um altar. Estar diante do túmulo de Allan Kardec foi uma experiência marcante para nós e sentimos uma emoção muito forte ao percorrermos todos os endereços onde Kardec esteve. E encerraremos esta jornada com uma notável frase que se encontra cravada no alto do túmulo de Kardec, na qual a tradução seria: nascer, morrer, renascer novamente e progredir sempre. Tal é a lei. Que saibamos seguir os firmes passos de Allan Kardec e principalmente os ensinamentos de Jesus Cristo, as realizações de Allan Kardec e os esclarecimentos dos espíritos superiores se tornaram imortais. Imortais como nosso próprio espírito, e serão repassadas por gerações e gerações, ao longo dos tempos, ao longo da evolução humana na Terra, até chegar ao alvorecer de uma nova era.